Então vamos lá, minha gente, vamos continuar. Hoje é a segunda parte da definição de história, tá? Apresentamos o nosso dever de casa rapidamente. Você que está assistindo pelo YouTube, você não viu, porque eles ficaram com vergonha, tá? Não quiseram, né? Mas tem coisa interessante, né? Tem Polaroid, cadê a Polaroid? Tá? Traz aqui a Polaroid. Ó. Daqui. Daqui para mostrar na câmera. Ó. Ó. Tem a Polaroid, ó. 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 Tirar uma selfie na Polaroid, ó. É nóis. Tá? Tem o ferro, traz o ferro aqui. Ó. Tá vendo como é que queria mostrar? Queria mostrar, queria. Ó. Ó. Ferrinho a vapor, ó. Autolimpante. Tá? Tacar alguém mata. Ó. E outras coisas, tá? Então, vamos continuar aqui o dever de casa, né? Que foi basicamente isso. Na aula anterior, nós falamos, definimos o que é história. A história é a ciência do homem no tempo, e eu acrescento no tempo e no espaço, tá? Então, história é a ciência do homem no tempo e no espaço. E essa história vai ser empreendida por tudo aquilo que o homem fez, pensou e executou, tá? O historiador, sem dúvida nenhuma, é aquele que vai olhar com os olhos de ver. E a fonte histórica vai ser o material que o historiador vai utilizar para empreender a sua análise de quem fez aquilo, de que época foi, quando foi. Tá? Por exemplo, nós olhando o material que vocês trouxeram, né? Por exemplo, tem um catecismo aqui, ó, História Sagrada, tá? Da década de 30, olha que sensacional. Tá? Então, você, lendo essas páginas, o tipo de escrita, tá? O tipo do português utilizado, você se remete àquele tempo. Temos um livro aqui em árabe, ó. Ó, tá meio queimado, né? Ó. Ó. E entre outras coisas. Você, quando vê um objeto, você se remete, né? Falei lá do relógio antigo, ficou em cima da minha mesa o relógio. Eu vou trazer amanhã para vocês olharem, mas não, segunda. Quando você olha um relógio antigo, né? Como meu amigo trouxe um relógio antigo, cadê que trouxe? Né? Você se remete a quem marcou a hora. A Denilson chegando agora, vem aqui dar um tchau para a câmera. Né? Você se remete a quem utilizou aquele relógio, a quem marcou o tempo com aquele relógio. É um pouco do ofício do historiador. Né? Você trouxe alguma coisa antiga, Denilson? Pra gente olhar? Um deverzinho de casa? Aqui, ó. Não, esqueceu? Não, esqueceu? Uma foto da sua mãe, do seu avô, não tem nada? Vai trazer, se tiver aí, mostra pra galera. Então, o historiador é aquele que vai utilizar como matéria a análise da fonte histórica, ok? A interpretação da fonte histórica te dará, historiador, um retrato fiel do homem no tempo e no espaço, tá? O historiador é aquele que olha, vê e entende totalmente. Por quê? Não apenas vê, ele vê e enxerga. Fala, Adriele. Oi? Como matéria de investigação, como matéria de conhecimento, tá? O historiador utiliza a fonte histórica como matéria de conhecimento, ok? Claro que ele vai abordar essas fontes de diferentes maneiras, e aí são as ciências auxiliares da história. Então, por exemplo, se eu for pegar um documento antigo, papirografia, tá? Se eu for pegar uma moeda antiga, numismática. Se eu for ver um brasão antigo, a gente estava vendo lá no NUME, né? No Núcleo de História e Memória Institucional, heráldica. Tá? Então você vai analisar a fonte histórica de acordo com a possibilidade que a fonte te dá. Se é uma fonte cronográfica, você não tem nada escrito. Por exemplo, tivemos aqui alguns documentos escritos, né? Por exemplo, a certidão, cadê a certidão? Tá passando? A certidão de reservista aqui da década de 30,
Olha, é um documento escrito, olha só. O documento escrito vai te dar uma gama de informações. Agora, se é simplesmente uma fotografia, mesmo a fotografia, você vai, pô, essa fotografia aqui não é antes da década de 60. Tá? Essa fotografia não foi tirada agora. Essa fotografia não é uma selfie. Essa fotografia não está no Facebook. Foi nessa máquina ali, né? Ó. Então, Adriele, a fonte histórica ela vai estar lá. Entende? Entende que a fonte só é histórica para o historiador, entende? Só o historiador vai olhar a fonte como um material de pesquisa. Vai olhar uma janela. Olha, essa janela é sensacional. Essa janela tem um recuo para a parte de madeira. Vocês já perceberam isso? Ó, ela tem um recuo para a parte de madeira. Você vai pegar uma porta dessa, com o pé direito alto, uma porta de pinho de riga, igual isso aqui, ó. Isso aqui é pinho de riga. O historiador olha isso e vai analisar isso. E isso vai ser matéria de compreensão do tempo e do espaço. Tá? Isso vai ser matéria de compreensão do tempo e do espaço. O historiador vai pegar um objeto, o historiador vai pegar um livro, o historiador vai pegar um osso, o historiador vai pegar uma pegada e ele vai olhar e vai dizer quem, quando, onde, mas o mais importante, por quê? Isso é sensacional. Não é apenas o quando, o onde e o como. É o porquê. E aí quando eu coloco o porquê, Gilmara, eu estou entrando na história das mentalidades. Isso é sensacional. Por que o Palácio de Versalhes foi construído? Olha, pô, para falar assim, ó, eu sou o cara, tá? Vamos lá, a gente vai ver isso um pouquinho. Agora, o que seria verdadeiramente esse conhecimento histórico, tá? Conhecimento histórico é o quê? O que é conhecer a história? Vamos lá. A gente tem 3 tipos de conhecimento, tá? O conhecimento filosófico e o conhecimento científico. O conhecimento filosófico e científico vão compor o conhecimento histórico. Vamos ver um pouquinho o que é o conhecimento filosófico e depois um pouco o que é o conhecimento científico, tá? Claro que o nosso conhecimento é filosófico e científico. Por que é científico? Porque a gente vai utilizar a razão humana. Tudo que se usa a razão e a lógica é ciência. Não é apenas colocar um tubo de ensaio, tá? Vamos pegar a definição aqui. O conhecimento filosófico é racional, sistemático, mas não é experimental. Entende? A filosofia é uma ciência especulativa, como a teologia. A história não. A história é, ó, essa frase, hein? Para nunca mais esquecer. A história é uma meta-ciência. Por quê? Porque você pode pegar todas as disciplinas que se estudam e fazer uma história dessa disciplina. Então, a história é uma meta-ciência porque ela vai abarcar todas as disciplinas. Eu posso fazer uma história do direito, eu posso fazer uma história da engenharia, eu posso fazer uma história da medicina, eu posso fazer uma história das construções, eu posso fazer a história da urbanização em Petrópolis. Entende que a história é uma meta-ciência nesse sentido, que ela vai auxiliar em todos os ramos do conhecimento, a encontrar o âmago da coisa, a encontrar um pouco do que a gente falou na aula passada, a verdade dentro de uma realidade. Por isso que o historiador tem essa prerrogativa de não apenas ver quem, aonde, quando, ele também vai analisar o porquê. Vai dar um parecer porquê. Tá? Então vamos lá, filosofia. Vai à raiz das coisas. Aqui, ó, verdade. E é produzido segundo o rigor lógico, que a razão exige um conhecimento que se quer, buscando assim a verdade do existente. Então, eu quero a verdade daquilo. Eu vou seguir a lógica e a razão. Claro que daqui a 2 quadros eu vou ter as ciências auxiliares. Algumas dessas ciências auxiliares são
experimentais. Tá? Vamos lá, vou repetir. Conhecimento filosófico é racional, sistemático, mas não é experimental. Eu não tenho como voltar ao Egito, entende? Eu não tenho como aquele livro famoso da década de 80, 90, muito provavelmente Gilmara, eu li também, você de repente, teu nome eu esqueci. Fábio, né? Fábio deve ter lido. Cavalo de Troia, lembra desse livro? Sensacional. Né? Não. É outro, não é o Troia lá do Tucídides e não é a Ilíada, tá? Lá de Homero. Tá? Falei Tucídides, mas é a Ilíada. Né? Cavalo de Troia é o seguinte, é um cientista e ele constrói uma máquina do tempo. Tá? Tu leu? Mais ou menos? Tu leu, Gilmar? Tá? É bacana, tem 5 volumes, é muito famoso na década de 90. Muito famoso. Vale a pena dar uma pesquisada para quem se interessar, tá? É uma ficção, tá? O que acontece? Ele constrói uma máquina do tempo e ele volta no tempo exatamente na crucifixão de Cristo. Olha que interessante. É um romance. E aí ele mostra todo o contexto da Judéia da época, né? O trabalho também não é história, né? Mas vai misturar história com romance, né? É bacana. Não é possível fazer isso, né? Pelo menos ainda, né? Não é possível. Não é possível de voltar no tempo. Não é possível, quem dera, né? Não é possível a gente tornar algo que passou presente. É possível compreender algo que passou no presente. Por exemplo, você pega o primeiro historiador cristão, né? E eu falei para vocês no final da aula passada, que também foi gravada, da temporalidade cíclica grega. E essa temporalidade cíclica não é possível ter história porque ela vai e volta. E a nossa temporalidade é uma temporalidade linear. Estava gravando um vídeo aqui antes da aula, falando um pouco sobre o calendário, né? Nosso calendário, que estamos em 2016, e a princípio ele foi um calendário gregoriano. Gregoriano não, juliano. Qual era o último dia do ano, Denilson? Não, do calendário antigo. Hoje é dia... Santo Reis? Não. Cristo, Rei do Universo. Dia 30 de outubro. Tá? Sim. Não, aqui era o ano novo. O ano novo era aqui. Tá? Esse calendário juliano tinha alguns defeitos, né? Por isso que o calendário gregoriano entrou. Então não era possível eu aqui... aqui tem história, aqui não tem. O que Agostinho fala? Ele fala que tem as matérias, né? O passado, o futuro e o presente. Olha a visão de Agostinho. O passado foi. O futuro... Não, não vai passar não, senta lá. O futuro será. E o presente pode ir, eu tô brincando. Ela acredita mesmo, né? Ela acredita que eu não vou deixar ela no banheiro. Vai dar tchauzinho pra câmera. Ó. Olha que interessante. Isso aqui é Agostinho de Hipona, tá? Santo Agostinho. O passado foi, o futuro será, o presente é. Lide com o presente. Isso aqui cura qualquer depressão, né, Ladanes? Não cura? O passado, futuro. Tá? Pensa no hoje, né? No agora. Tá? Vamos lá. O conhecimento científico é extremamente interessante, tá? Baseia-se, busca-se produzir algo mediante, olha só que frase sensacional, tá? Isso daqui não é Bruno Tamancold não, tá? Isso aqui é Popper. Busca-se produzir algo mediante a investigação da realidade. Olha, é a aula lá também que eu dou para você de metodologia do estudo da pesquisa. A busca da realidade, eu olho a realidade, vejo a realidade, mas eu quero investigar aquela realidade. Por que eu não estou fazendo engenharia? Porque tu viu a realidade e não quis. Por que de repente você está pensando em mudar de curso agora, né? Ah, não estou gostando da história, não, o Bruno fala pra cacete, né?
fica gravando vídeo, fica constrangendo a gente, passando banheiro. Não quero mais história. Você está querendo mudar por quê? Porque você via uma realidade e você achava que aquela realidade era o que você via. Mas não. A realidade é algo que você vê. Mas dentro daquela realidade tem uma verdade. Não é assim? Nossos relacionamentos. Você às vezes conhece a pessoa e fala assim, que pessoa nojenta. Que pessoa intragável. Não é assim? Que pessoa chata. Aí você vai conhecendo a pessoa, você até defende a pessoa na rua, né? Bom, mas tu é amigo do sou amigo do Adenilson. Pô, o Adenilson é tão metido. Não. Que isso, que tu não conhece o Adenilson. O Adenilson é uma simplicidade de pessoa. Ele não vai tomar aquele café lá em casa nunca, né? A noiva dele mora em cima da minha casa e o Adenilson tem que tomar um café. Nunca vai, mas tudo bem. Vai fazer o quê? Uma boa pessoa, tá? Busca-se produzir algo mediante a investigação da realidade. Qual que é a realidade, Adriele? De repente vai ficar melhor que tu me perguntou. Qual que é a realidade da investigação do historiador? A fonte. Olha, Denilson. A fonte... Estou saindo da tela aqui. A fonte é a realidade do investigador. Olha, se eu busco produzir algo mediante a investigação da realidade, qual realidade que eu tenho que investigar? A fonte histórica. Olha, quem está lá no NUME comigo, né? Meu amigo foi lá bastante, estou sentindo tua falta, que agora que o bicho está pegando, né? Ramon foi lá também dar uma olhada, lá dentro está indo direto, tá? Davi foi lá, né? Isabela foi lá. O nome que eu esqueci. Tu não foi? Quem foi? A família da administração. Tínhamos 2 alunos de ciências contábeis olhando lá hoje, né? Foi legal? 2 alunos que não são do curso de história. Eu sentia-se uma outra conotação, né? Tudo bem. Foi legal. Tudo bem. Então, a investigação da realidade vai ser por meio da fonte. A fonte é tua realidade. Percebe que a fonte vai ser uma realidade se eu não investigar, se eu não descobrir o que é. Tá? Se eu não descobrir o que é, vai ser uma realidade. Agora, se eu descubro o que é, passa a ser uma verdade. Por exemplo, eu vi a Bia lá com um terço. Ela estava lá no NUME. Cheguei, cumprimentei todo mundo. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Era uma realidade para mim o terço. Nossa, como a Bia é devota de Nossa Senhora. Né? A Bia veio aqui e contou que o terço era do avô dela. Olha, tem outro significado. É assim as coisas, né? Por exemplo, vamos colocar que tu tem, não sei, uma caneta bonita, né? Tem isso aqui. Fala agora. Extensor. Sim. A fonte é o texto. Isso. E a verdade é o avô dela. Isso aí. É o jogral. Tá? Arrebentou. Exatamente. O que você vê, percebe? A Adriele matou a charada. O que você vê não é a verdade. É só a realidade daquilo. Tá? Percebe que isso é um arquétipo da filosofia, tá? É um arquétipo da filosofia. O que você vê nem sempre vai estar expondo a realidade, a verdade isso. A realidade vai estar ante os seus olhos. Você vai estar vendo. E é assim com as pessoas, né? Às vezes você olha para a pessoa e fala assim, nossa, aquela pessoa tão séria. Não, primeiro é brincar. Nossa, aquela pessoa é tão bem-humorada. Costumo dizer que para ser bem-humorado tem que ser muito sério, né? Porque a vida é muito difícil. Ter bom humor, apesar das intempéries da vida, você tem que ser muito sério para ter bom humor, né? Então, às vezes, a gente só passa a ver a verdade sobre aquilo se existe um processo de investigação da realidade. E a fonte histórica precisa ser investigada. Porque, para quem não é de história, a fonte vai ser o quê? Um objeto, uma rua, um obelisco. Gente, vocês já foram num museu
com pessoas que não valorizam o que está no museu, é um inferno na Terra, né? Ó, é um inferno. Você quer ficar meia hora olhando uma coluna. Pô, jônico, ó, dórico, ó, pô. Aí você fica lá olhando o quadro, caraca. E a pessoa, vamos, já viu? Por quê? Porque ela não vê aquilo com os olhos de ver. Muito bem, Ramon. Ela quer só a realidade, você não. Você quer o todo, você quer a verdade. E isso é história. O conhecimento científico, né, como a gente estava falando, né, baseia-se, busca produzir algo mediante a investigação da realidade, ok? Seja por meio da experimentação, seja por meio da busca do entendimento lógico de fatos, fenômenos, relações. Percebe que... Vou tacar alguma coisa em vocês. Tá? Vou tacar. Tá de prova que eu vou tacar alguma coisa neles, né? Ó. Busque-se produzir algo mediante a investigação da realidade. Seja por meio de experimentos, seja por meio da busca do entendimento lógico de fatos. Percebe que a ciência é isso. Não é só algo que é experimentado. Eu falo lá pro pessoal da engenharia que a minha área também é científica. Tá? São ciências humanas. Qual que é a diferença, você que está assistindo de metodologia, qual que é a diferença de ciência humana para ciência exata? Justamente isso. A ciência exata vai ter experimentação. A ciência exata eu vou colocar num tubo de ensaio. A ciência exata eu vou repetir milhares e milhares e milhares e milhares de vezes. Por exemplo, a ciência exata, você toma um medicamento. Você tomou um antibiótico lá para a tua alergia. Você tomou lá uma loratadina para não ficar espirrando. Tá? Né? Loratadina que toma para não ficar espirrando. Ó. Quantas vezes esse remédio foi testado? Milhares de vezes. Milhares. Tá? A história não. Claro, como eu disse, daqui a pouco a gente vai falar das ciências auxiliares. As ciências auxiliares utilizam, inclusive, experimentação. Você vai fazer um exame de carbono 14 nesse objeto aqui. O que você vai tirar um pedacinho, você vai usar o carbono 14, que é toda uma técnica química. Opa, aí é ciência. Exata. Não desvalorize a sua ciência. Nós somos cientistas, verdadeiramente. E precisamos purificar o nosso entendimento de história-ciência. Porque muitas vezes nos contentamos com uma realidade que não é verdade, extremamente falaciosa, extremamente romanceada, sem o rigor lógico, factual, de análise e científico. Qualquer coisa que fala, tu acredita. Qualquer livrinho de jornalista, tu está lendo. Tá? Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Não que o jornalista não sabe escrever história. A história é uma metaciência. E a história é emancipada, tá, minha gente? Não vem com essa, não, o cara não sabe estudar história, escrever história porque não é historiador. Se o cara seguir o rigor da lógica científica e tiver método para escrever, ele vai estar fazendo ciência histórica. Tá? Não. É assim, tem elementos históricos, na minha opinião, tá, gente? Bruno. Tem elementos históricos, mas é uma construção romanceada. Como os filmes de Hollywood, né, gente? Os filmes de Hollywood são exemplos claros de histórias que têm fatos históricos, que têm personagens históricos, mas ele cria algo que seja palatável, ele cria algo que seja vendável. Por exemplo, um filme famoso, a gente pode fazer aqui um cineclube, daqui a pouco, né? Vamos ver se a gente faz o cineclube. O cineclube que é uma proposta antiga do curso de História, né? Então... Oi? Sim, vamos... tinha lá o filme do Karol Wojtyla, né? Pra gente analisar um pouquinho a questão de guerra, mas tem outros filmes. Tem um filme na época que eu era aluno da UCP, que eu estava fazendo história aqui, era um filme Coração Valente, falando lá do William Wallace, né? O William Wallace existiu? Existiu. Aconteceu aquilo mesmo lá com o rei Eduardo II? Aconteceu.
Só que criaram todo um romance por trás. Esse romance a gente tira. Tá? Por exemplo, quem assiste aqui a série Vikings? Tá? Por exemplo, Ragnar de Lothbrok existiu. Tá? Foi ele que invadiu a Inglaterra. Inclusive a prece, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. É por quê? É porque o monge, coitado, estava vendo os vikings invadir a Inglaterra de novo. E ele sabia que ia ser morto. Olha que interessante. Tá? Percebe como isso é história? Porque tem relato, tem base. Agora, ele lá com o Flock, conversando, se vai construir um navio ou não, é uma construção literária, entende? A literatura tem essa licença. Beleza, bacana a gente ler, é legal a gente ler? Ler o quê? Leia tudo, mas com crivo científico. O que é um crivo, né? É uma peneira. Ó, eu vou peneirar isso aqui, pô, isso aqui é bacana, é legal pra caramba. Só que não tem muita ciência não, é mais um romance. Tem elementos históricos, mas tô fora, tá? Tem umas coisas aqui que são lendas, que são... É bacana ver, é legal pra caramba. Por exemplo, eu estou orientando uma monografia, na verdade o cara já defendeu, sobre as séries de cunho histórico. Séries de cunho histórico. Como essas séries de cunho histórico, o que seria cunho histórico? Uma inclinação histórica. Com alguma inclinação de história. Como essas séries têm influenciado as pessoas a retornar à história-ciência. Tipo Games of Thrones. Uma das que ele analisou. Qual que é o cenário da série Games of Thrones? Medieval. E baixa Idade Média. Tá? Um pouco de alta no início. E mostra ali o que, né? O mundo oriental, o mundo ocidental. Tá? Não é história, é lenda, é fantasia, tá? Mas mostra uma indumentária, você vê a própria roupa, né? Os cavaleiros, as cotas de malha, os capacetes, as espadas, é todo um cenário medieval. A pessoa olha aquilo ali, acha legal, pô, vou estudar um livro de Idade Média, compra um livro de Idade Média do Mark Bloch. Aí é ciência, né, amigão? Compra um livro de ciência do Mark Bloch, aí é o auge da ciência, né? Interessante, tá, tchauzinho. Câmera. Não. Ó, tá? Vamos lá. Busca-se produzir algo mediante a investigação da realidade, seja por meio de experimentos, seja por meio da busca de entendimentos lógicos de fatos, fenômenos, relações de coisas, fatos, verdades, curiosidades, assuntos e seres, acontecimentos que ocorrem na realidade cósmica, humana e natural. Tá? Por exemplo, o que é realidade cósmica? O universo? Por exemplo, quando a estação espacial faz um experimento, isso impacta na nossa realidade. Tá? O que eles fazem lá na estação espacial muito? Sabe, Davi? Fotografias, mas teste com medicamento. Com o quê? Com patógenos. Tá? Para ver como é que aquele patógeno vai se desenvolver no estado de vácuo. Olha, é genial. E a gente acha que ele é distante, né? Não, que ele está próximo da gente. Outra coisa, você fala nas questões meteorológicas, né? Espaço. Tu olha, tá lá de cima. Tu tá vendo os movimentos. Ó, tá vendo o clima. Ó, tá tudo preto, vai chover. Vai ter uma tempestade. Tá? É sistemático, olha só a ciência, tá? É sistemático, metódico, realizado por meio da experimentação, validação e comprovação daquilo que se quer provar. Percebe que não é apenas só a experimentação, tá vendo? É a validação e comprovação. Por exemplo, nós estamos lá no NUME, né? No Núcleo de História e Memória Institucional aqui da Universidade Católica de Petrópolis. Estamos fazendo uma exposição do Dom José Fernandes Veloso, que foi o segundo bispo de Petrópolis, que colocou a Universidade Católica no cenário nacional, que fundou o Colégio de Aplicação, tá? Entre outros grandes feitos. Ele tem 780 fotografias aproximadamente. E a gente percebe que ele verdadeiramente era um fotógrafo, pela qualidade das fotografias,
pela época que ele fotografava, e era um arquivista nato. Por que ele era um arquivista nato? Ele fez uma legenda? Não. 90% das fotografias estão com legendas do próprio punho dele. Agora, eu estou falando disso de uma fotografia que eu vi? Não, de 500 que eu vi. Então isso é um rigor lógico. Eu estou percebendo que ele fotografava, mas não fotografava de uma maneira leiga. Ele fotografava como um fotógrafo, com uma qualidade, né, vocês que viram, perceberam. E ele fazia as legendas. Pô, mas ele fez a legenda de uma fotografia, que ele foi esporádico. Não. Ele fez legenda de grande maioria das fotografias. Percebe que segue um rigor? Tá? Eu vejo uma realidade, eu procuro um documento, e o documento está comprovando aquela realidade, eu saí da realidade. Não, não saí da realidade, que isso é psicografia, lembra? Eu entrei na realidade e vi que aquela realidade que estava à minha frente, ante os meus olhos, tem uma verdade implícita. Mas nem todo mundo vê, né? Quem é que vai ver isso? O historiador, o sociólogo, tá? O geógrafo, o assistente social. Agora, essas outras ciências que vão ver porque você, historiador, viu primeiro. Viu, escreveu e deu um parecer. Olha o papel social da história, né? Falei isso para vocês no primeiro dia de aula. Primeiro dia. A história tem um papel social. Um papel revolucionário? Sim. Tá? Mas revolução principalmente de quê? Do pensamento humano. Costumo dizer, né? Precisamos de mais pensadores e menos militantes. Milite também com a sua intelectualidade. E não apenas com a bandeira na rua, né? A história tem esse papel social de ensinar os movimentos, de ler a realidade e não apenas ficar na realidade. Não sejamos idiotas. Quem é o idiota, né? Copiando aqui o Mário Sérgio Cortella. Idiosincrasia. Aquele que fica dentro de si próprio. Aquele que só olha para si. Aquilo que fica dentro de uma realidade. Tá vendo como é que você perdeu tanta aula? Olha. Tá gostando? Tá bacana? Então não falte mais, por favor. Ó, a idiosincrasia é isso. Tá? Olhar para dentro. O políticos é ao contrário, né? O políticos, ele olha para a cidade. Ele olha para o público. Ele olha para a res pública, para a coisa pública. E principalmente o bem comum. Tá? Não sejamos idiotas, né? Eu falo para mim primeiro. Bruno, não seja um idiota. Não olhe só para si. E falei também, né? A história tem essa prerrogativa. Não tenha medo de mudar de ideia. Uma pessoa que não muda de ideia é uma pessoa que está parada no tempo. Mesmo que a pessoa fale assim, mas você é uma metamorfose ambulante. Sim. Se eu vi uma coisa que me agradou, se eu vi uma coisa que me atende, eu vou mudar de ideia. Porque às vezes eu estava vendo só uma realidade, agora eu vi a verdade sobre o fato, eu mudei de ideia. Às vezes a pessoa, você é muito inconstante. Não, não é isso. Você muda de ideia facilmente. Não, eu estou buscando a verdade. E mudar de ideia é natural. Quem não muda de ideia, às vezes, muitas vezes, é uma pessoa idiosincrática, né? Está olhando só para si. Vamos lá. E a gente tem as ciências auxiliares da história. A arqueologia, que busca os vestígios materiais. Olha como é que vai iluminar um pouco mais, tá vendo? As fontes históricas vão ser subdivididas, selecionadas. As fontes materiais e a arqueologia. Por exemplo, metrô do Rio de Janeiro. Linha 4 do metrô. Começou a furar, começou a perfurar, começou a furar, começou a perfurar. De repente encontrou uma rua do século XVII. Para. Quem é que vai olhar aquilo? Arqueologia. Tá? Arqueólogos do IFAM. Tá? É a arqueologia que vai olhar. É a arqueologia que vai datar. Tá? Ó, paleontologia. Os fósseis. Olha que interessante. Vai datar aquele fóssil, vai dizer que período que é, Cretáceo, né, geralmente. Tá? Papirologia, codicologia, escritas e códices. Ok? Olha que sensacional. Tá? Depois deixa eu passar o slide. Tá? Quer voltar? Volta. Paleontologia. Tá? Papirologia, codicologia. Gente, toda a história que nós sabemos do Egito
Foi porque tem isso aqui, ó, papirologia e codicologia. Quem foi o grande codificador da Pedra de Roseta? Jean François Champollion. Tá? Codicologia, né? Deixa eu voltar aqui. Isso, rapidinho. Eu estava falando essa semana numa turma de História do Cristianismo e a pessoa perguntou assim para mim, Bruno, por que no credo da Igreja Católica, no credo apostólico, não o niceno-constantinopolitano, mas o credo apostólico, é um credo mais recente, tá? Está lá, padeceu sob Pôncio Pilatos. Qual o sentido disso? Eu falei, meu amigo, é uma marcação historiográfica. O mundo grego e o mundo romano inventaram uma coisinha que a gente não gosta, mas que salva a nossa área, que salva a história. A burocracia. Sem burocracia, muitas das histórias seriam perdidas. Muitas. O grego e o romano eram uma sociedade altamente burocrática. E os registros legislativos, os registros de aparatos de governança, trouxeram milhares e milhares e milhares e milhares de informações até a gente agora. Por isso que lá no NUME, geralmente quando o professor Jerônimo está lá, o que a gente faz? Ata. Tá? Vai ter uma assembleia lá nos câmaras de vereadores. Ata. Por quê? Porque isso é uma burocracia. Eu estou documentando um ato. Eu documento aquele ato, é história. Por isso que padeceu sob Pôncio Pilatos. Porque tem documento falando que Jesus foi crucificado a mandado de Pilatos. Pilatos assinou a crucifixão de Jesus. Então é a prova que Jesus, mesmo que a pessoa não creia que ele é o Filho de Deus vivo, ele foi crucificado no tempo de Pôncio Pilatos. Isso é uma marcação. Fala. Eu fui na igreja esses dias. Eu fui na minha avó. Eu sou católico, mas nunca fui na igreja. Sim. Bom, muito obrigado, meu irmão. Tá? Deus te abençoe. Não precisa não. Eu peguei aquele coisinho que eles dão, e esse papelzinho que estava falando exatamente essas coisas, essa parte da Bíblia. Aí eu comecei a ver eu nunca tive interesse, comecei a ver um transformado em científico, histórico, que realmente não dizem. Sim. Isso. A burocracia romana e a burocracia grega eram sensacionais. O aparato de governança, principalmente romano, tá? Porque o romano pegou as reformas de Péricles e as reformas de Solon e deu um aparato, né, o maior legado do mundo romano, sem dúvida nenhuma, o direito. E o direito tem a questão do legislativo. O direito existe porque existe o legislativo. O direito existe porque existe a lei, tá? E o direito é o guardião da lei. Se ele é guardião da lei, tem que ter a lei o quê? Escrita. Olha isso aqui, gente. Olha a importância disso. Tá? Você pega um escrito, você pega um códice. E não precisa ser muito antigo, não. Você pega uma legislatura de 1920. Você pega uma lei, né, antiga. Como é que você vai analisar a lei? Como é que você vai olhar aquilo? Tá vendo, gente, como é que a história verdadeiramente é uma metaciência? Tá em todos os lugares. Ó, epigrafia, numismática, hieráldica, inscrições em madeira, rocha, ouro e metal. Olha lá. Quem são? Os Stark, né? Muito bem. Ó, cronologia, ordem dos acontecimentos históricos, né? Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo daquele resumo que eu fiz até as últimas, né, antes de começar essas aulas, né? Essas 4 aulas agora, estou terminando agora. É que você tem a capacidade de estabelecer uma ordem dos acontecimentos históricos. Você é capaz de, na sua casa, pegar um quadro e fazer uma linha do tempo? Isso é fundamental para entender a história? Tá? Claro que a história hoje, muitos historiadores... Tá dormindo? Muitos historiadores, tudo bem? Muitos historiadores falam mal disso. Ah, hoje li história coisa antiga. Sim, não é para você ficar só nisso, entende? Mas é um instrumento. Por exemplo, você fala, 1789, é uma cronologia. Você entender, você não vai ficar só nisso. Você não vai ficar só na data. Você não vai ficar só na marcação temporal espacial. Você quer saber o quem,
O como, mas principalmente o porquê. Quando eu estudava na década de 80, história, 90, tinha as consequências da Revolução Francesa. Claro que é uma visão muito positivista, né? Mas tem que pensar o que a pessoa estava pensando naquela época, naquele entorno. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de o que ensinar a história, né? Seria uma reportagem, né? E a gente vai parando por aqui. Fala, querido. Todas essas especializações que você mostrou, tem como a gente fazer um curso de história e se especializar especificamente nessas áreas? Não. Nosso curso é um curso de licenciatura em História. Tá? Licenciatura. Você está estudando, meu amigo, para ser um professor. Ok? Num curso de bacharelado, você tem um contato maior com essas disciplinas. Não que você vai se tornar um arqueólogo, tá? Porque para ser arqueólogo tem que fazer uma universidade de arqueologia. Tá? Mas você vai ter disciplina de arqueologia. Geralmente, nós aqui na licenciatura em História da UCP, nós promovemos mini-cursos. Tá? Inclusive, eu estou quase fechando um curso de papirologia, estudo dos papiros. Tá? E papirologia, né? Paleografia. Tá? Papirologia e paleografia. Estudo dos textos antigos. Nós tivemos, ano passado, tá? Um professor falando de epistografia. Estudo de cartas. Sensacional. Tá? Ele pegou várias cartas, né, de Alceu Moroso Lima, tá? Professor Leandro, né? Escreveu um livro belíssimo que já ganhou prêmio no Brasil inteiro e fez o cenário do Brasil através das cartas que as pessoas escreviam. Olha que trabalho hercúleo, né? É genial, tá? Não, é outro Leandro, é Leandro Garcia, tá? Meu amigo também meu amigo. Vestígios materiais, assim, paleontografia também tem que fazer na universidade, tá? E aí na próxima aula nós vamos definir historiografia. Muito provavelmente também vou fazer um vídeo, porque eu vou utilizar esse vídeo também na plataforma à distância aqui também na universidade, ok? Então até a próxima, forte abraço.